Paz, meus queridos, shalom, shalom a todos. Hoje nós estamos aqui para a nossa 11ª aula, né? Hoje nós vamos falar sobre a transição para o apostolado. Ou uma transição, uma mudança, uma metamorfose, né? Quando você transiciona de um lugar para o outro, né? Quando você transiciona para um chamado outro, ministérios, né? Dons, né? Você vai cultivando. É como uma semente, você planta uma semente e vai cultivando para ela crescer e gerar fruto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição, ok? Primeiro ponto, as pessoas normalmente não começam diretamente nessa função. A gente tem muitas dúvidas sobre como é que a gente pode começar e alcançar o nível do ministério que o Senhor colocou para nós, certo? A gente tem que entender que tudo a gente começa aprendendo. Paulo começou aos pés de Gamaliel. Ficou 15 anos aprendendo aos pés de Gamaliel, desenvolvendo funções, desenvolvendo os dons, desenvolvendo o discernimento, o finei, o entendimento, a clareza, as escrituras, o estudo das escrituras, né? E ele foi crescendo, ele foi servindo dentro do corpo de Cristo em outras áreas. Porém, ele foi sendo treinado para ele chegar nesse momento e edificar, né? Ele foi sendo treinado para edificação, né? Para chegar ao ponto dele poder exercer o seu ministério, certo? Então a gente começa por baixo, certo? Sabe, você foi chamado para ser um apóstolo, mas ainda não chegou nesse ponto. Você está desenvolvendo, você está crescendo, né? O importante é você estar crescendo. Você não pode ficar preso numa estação, certo? E não avançar, não transicionar. Precisa estar sempre acompanhando a transição do Senhor, certo? Segundo ponto, Paulo começou como mestre. Olha o que eu falei agora. É Atos capítulo 13, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Paulo era mestre nas escrituras. Ele foi desenvolvendo as faculdades, as ferramentas, os dons, né? Ele foi desenvolvendo e foi liberando e foi transicionando. Ele foi acompanhando, o Espírito Santo foi levando ele. Isso é importante, a gente seguir a voz do Espírito. Terceiro ponto. Depois veio a ocupar o ofício do apóstolo. Atos, capítulo 14 e versículo 14. Então, o que acontece? Paulo, ele acompanha a transição e ele vai transicionando, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai mudando isso, entendeu? Ele vai caminhando debaixo desse manto, né? O importante é você ter uma unção que vai te trabalhando, vai te lapidando, vai removendo, vai tirando coisas e vai colocando aquilo que é necessário, aquilo que é importante, né? Aquilo que é necessário e aquilo que é prioridade. O Senhor vai nos ensinando o que é prioridade nas nossas vidas. Quando a gente vem para o Senhor, quando a gente entende o chamado que Deus nos deu, né? Os dons que o Senhor colocou em nossas vidas, a capacitação para andar no Senhor e desenvolver um chamado e tocar pessoas, certo? Que isso aqui é outra parte importante que a gente tem que entender, que o Senhor nos deu um chamado para tocar pessoas. O Senhor nos deu um chamado ou um ministério para se tornar uma fonte de renda. Não, o nosso ministério é para tocar vidas, certo? O teu trabalho no Senhor, o fundamento dele é tocar pessoas. É glorificar o nome do Senhor através da sua vida, daquilo que você tem edificado no Senhor. Então, assim, quando Paulo transiciona do chamado de mestre para o apostolado, ele já tinha uma bagagem das escrituras, porque ele era mestre, ele estudava as escrituras diariamente, constantemente. Tinha uma disciplina de oração, tinha uma disciplina de jejum, tinha uma disciplina com a palavra, tinha uma disciplina de vida com a igreja, né? Com os irmãos, comia junto, estava sempre junto, funcionando dentro do corpo de Cristo, certo? Fluindo, liberando sinais, orando por enfermos. E ele foi tocando pessoas, e isso foi levando ele a ser experimentado, né? Foi levando ele a ter experiências no Evangelho, no corpo de Cristo. E esse é o papel do chamado. Eu falo por minha vida, né? Eu tenho um chamado profético, né? Sou um profeta de ofício, mas eu tenho desenvolvido ao longo dessa história um chamado pastoral e também um chamado para o mestre, que é a parte do ensino, do fundamento.
Então eu tenho desenvolvido porque o Espírito Santo ele vai gerando em ti essa fome pelas escrituras, né? A fome pelo sobrenatural, que é a parte do profético, né? Aguçado, que é os dons, né? Os dons, a visão, a audição, a intuição, tudo isso faz parte do profeta. E também foi me levando para a parte do pastoral, que é o cuidar de pessoas, se envolver com a fragilidade das pessoas, com as guerras das pessoas, com a vida das pessoas, com o cotidiano, família, filho, casamento. Isso tem me experimentado, tem exigido de mim mais, né? Mais de uma entrega, uma renúncia, né? Uma devoção maior, uma paixão maior, um fogo maior. Então isso tem me levado a crescer e desenvolver habilidades. Habilidades, só que o que acontece? Por que a gente não consegue? A gente não acompanha as transições. A gente não desenvolve. Ó, uma planta, quando ela é plantada, uma semente, ela precisa ser regada diariamente, ela precisa ser colocado um adubo diariamente, ela precisa ser cuidada, ela precisa pegar o sol, ela precisa pegar a chuva, ela precisa pegar um vento para mexer na raiz. Entende? As tribulações da vida são muito importantes, irmãos. As dificuldades são importantíssimas no trabalho com o Senhor. As dificuldades são importantes porque como você vai saber se a parede que você está construindo ela é firme, solúvel, né? É uma parede consistente. Se vai o vento, as tribulações, as dificuldades, como que você vai saber que você está crescendo e sendo experimentado? Pelas dificuldades. Sem dificuldade você não vai saber se realmente o que você está gerando é real, é firme, né? Então precisa. E hoje o Senhor está fazendo isso, que você entenda e acompanhe a transição. Permita o Espírito Santo podar você, tirar os galhos secos, tirar o fruto podre, tirar as coisas que são ruins, tirar aquilo que não é legal, né? Os frutos do Espírito, né? O domínio próprio, a longanimidade, a misericórdia, né? Seja misericordioso, se dominar você mesmo, dominar aquilo que você, dominar sua língua, sua boca, aquilo que ouve, aquilo que vê. Isso tudo vai te levar a ser experimentado no Senhor, ter equilíbrio e fluir. É muito importantíssimo isso. Então hoje, queridos, essa é a nossa aula de hoje, né? Acompanhando as transições, a 11ª aula, certo? A transição a chegar no seu devido, no devido chamado, às vezes você vai ter que passar por transições, por lugares, por pessoas, né? Servindo em áreas do corpo de Cristo vai te levar a ter experiência, humildade, longanimidade, ser sóbrio, né? Amor, misericórdia, para te levar ao destino final, que é o seu chamado, o seu ministério pessoal que Deus determinou a você, certo? É uma jornada. Nunca esqueça que trabalhar e viver no Senhor é uma jornada, até o dia que seremos levados pelo Senhor, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos.